Olá pessoal, nós vamos fazer aqui agora um cálculo de associação de circuitos, mas primeiro nós precisamos entender as particularidades do circuito em série. Na ilustração nós temos a proposta de um circuito que possui uma DDP de 127 volts, possui também 3 resistores de 10, 20 e 30 ohms. O sentido da corrente, apenas para relembrá-los, ele sempre é do negativo para o positivo, ou seja, segue neste caso um giro horário. Aqui ao lado eu trouxe as características básicas dos circuitos quando em série. Nós temos a ideia de que a corrente ela é a mesma para todo o circuito. Por quê? Porque na verdade a corrente ela possui apenas um único caminho possível a percorrer. Então, se ela não se divide, o valor dela sempre será o mesmo ao longo do circuito. Mas a DDP, que é a nossa tensão, ela diminui gradativamente conforme ela vai passando entre os resistores. Assim como também nós temos algumas atribuições com relação à resistência equivalente. Como que a gente calcula a resistência equivalente quando nós estamos com o circuito em série? Nesse caso, a gente apenas precisa somar os resistores individuais, ou seja, o somatório de cada resistor que compõe o circuito inteiro dará ao final o valor da resistência equivalente, ok? Por isso que nós temos a seguinte teoria, que a resistência equivalente de um circuito em série sempre é maior do que o maior dos resistores, e isso é um tanto lógico, não é? Porque se a gente tem que somar todos, é óbvio que o resultado final deste somatório sempre vai ser maior do que o maior dos resistores, por exemplo. E que é a primeira conta que a gente tem aqui. Resistência equivalente de um circuito associado em série nada mais é do que o somatório dos resistores. Nesse caso, então, nós vamos ter 10, 20 e 30. O somatório é 60 ohms. Ou seja, realmente, a resistência equivalente foi maior do que o maior dos resistores. Nós temos também a interpretação de que a corrente ela é a mesma para todo o circuito. E aí nós podemos fazer uso dessa fórmula. DDP, ou tensão, é igual ao produto de resistência por amperes, que seria a corrente, ok? A nossa DDP inicial é de 127 volts. Qual é a nossa resistência? Resistência equivalente é 60. Aí nós conseguimos encontrar a nossa corrente. Bom, realizando esse cálculo matemático, nós chegamos à corrente de 2,12 amperes. Aqui nós temos a representação do circuito, ou seja, nós temos um circuito que tem uma DDP inicial de 127 volts, temos uma corrente que circula em giro horário, com valor de 12,12 volts durante todo o circuito e uma resistência equivalente de 60 ohms. Faltou agora nós terminarmos com a interpretação de que a DDP diminui gradativamente, ou seja, quando o valor dessa corrente de 2,12 passa por cada um dos resistores, faz com que a DDP seja modificada. Nós vamos fazer uso sempre da mesma fórmula. Tensão ou DDP ou voltagem é igual ao produto da resistência pela corrente. DDP é o que nós vamos encontrar para cada resistor, então ela é a nossa variável. Resistência, ela modifica conforme a resistência fornecida no exemplo. E a corrente? Bom, se é um circuito em série, a corrente é a mesma para todos. Então, por exemplo, 10 vezes 2,12 significa que nós temos uma DDP de 21,2. Quando o resistor ele vale 20 ohms, nós temos uma DDP de 42,4. E quando o nosso resistor é o de 30, nós temos uma DDP de 63,6 volts. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se a gente somar 21,2, 42,4 e 63,6, o somatório tem que dar exatamente a tensão inicial e realmente deu. Deu uma variação, pessoal, 127,2, mas isso é em fruto dos arredondamentos, então o resultado realmente ele é aproximado,
certo? E aí vocês podem estar se perguntando, né? Tem sentido, por exemplo, o resistor A dar 21 e o resistor de 30 ohms, né? Que seria o último resistor, dar 63,6? Bom, isso quer dizer o quê? Quanto maior o resistor, maior a dificuldade que a corrente tem de passar, ok? E com isso, maior é a nossa diferença de potencial, ok? Então, realmente, quanto maior o resistor, maior será a nossa DDP. Certo, pessoal?